Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Estão preparados, abençoados? Vamos para a mensagem? Rápido, né? Bom, queridos, nós temos tratado aqui neste canal, nestas últimas mensagens, sobre a vinda de Jesus. E essa vinda foi nos aclarada na Bíblia que ela já ocorreu. E isso tem despertado dentro de nós um interesse cada dia maior de conhecer cada detalhe dessa vinda, não é verdade? E hoje nós vamos falar do juízo final. E a ideia é mostrar que esse juízo já aconteceu, desmentindo os adoradores do mal, os adoradores do caos, que são aqueles que sustentam a doutrina futurista sobre o fim do mundo e o fim de todas as coisas. É por isso que eu sempre falo, vem para a graça que eu te explico. Bom, meus amados irmãos, hoje a nossa mensagem ela vai estar baseada em Mateus capítulo 25, que vai do verso 31 ao 46, tá? Depois vocês leiam, se vocês já tiverem com a Bíblia, deixem ela aberta que eu vou fazer algumas referências aí desses 15 versículos, né? 15 versículos aí. É isso mesmo? É isso mesmo, 15 versículos. Então, aqui mostra o segmento cronológico que nós estamos vendo no capítulo 25, né? E o seu contexto, o contexto de tudo que Jesus está falando aí é capítulo 23, 24 e agora o capítulo 25. Quando Jesus anuncia o juízo a Israel. E quando Jesus anuncia todas essas coisas, Jesus nunca teve em mente um juízo de forma global. Até porque a lei de Moisés, queridos, não foi escrito para o mundo global, não foi. Foi escrita para Israel e não para o mundo. Porque o que se trata a vinda de Cristo? A saída do tempo mosaico e a entrada no mundo de novos céus e nova terra, conhecido como a graça eterna. Então, quando nós olhamos para as mensagens escatológicas do sermão de Cristo, nós temos que ter esse pensamento em mente, tá bom? Então, o juízo final foi para Israel e os primeiros cristãos daquele período, que viveram ali também. Para os judeus seria necessário arrependimento e para os gentios a reconciliação. Então, Jesus morre na cruz, ressuscita e promete voltar para dar entrada em novos céus e nova terra. Então, o período em que Jesus ressuscitou até o ano 70, esse período que foi a derrubada do templo, tá bom? Nós dizemos que esse período foi o período transitório entre lei e graça, ou seja, os dois pactos ainda estavam vigentes naqueles dias. Então Jesus preparou os seus discípulos para irem anunciar a entrada do reino de Deus no mundo, que seriam os discípulos de Jesus foram os judeus, para que pregasse tudo isso, o arrependimento. E Jesus mais tarde levanta o apóstolo Paulo para ir aos gentios. E que agora faziam parte dessa nova legislação, né, de Deus, que permaneceria após a queda do templo, até os dias de hoje. E tudo que Jesus disse nos capítulos 23, 24 e 25 de Mateus estava relacionado a um acontecimento que era a queda do templo, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Tudo que você lê referente à escatologia bíblica, que foi um acontecimento local, nada pode atravessar o ano 70, porque então Jesus falhou. Então, no primeiro século, se findou a era mosaica e entrou em cena o reino de Deus, a graça eterna. Essa é a única e verdadeira escatologia bíblica. Agora, o que ensinam por aí, o que hoje o cristianismo tradicional, o sistema religioso ensina, é algo totalmente fora do contexto. É por isso que, ao verem um acontecimento a nível mundial, eles vêm a público dizer que a vinda de Jesus está perto, né? Já viu? E sempre erram, e sempre vão errar. Então, isso que eu estou falando, eu vou trazer para vocês entendimento, é o juízo final do contexto bíblico, e ele já ocorreu. Se vocês lerem os textos aí em questão nesta mensagem, que é Mateus capítulo 25, a partir do verso 31 até o 46, não é outro contexto. Jesus está falando da narrativa que ele trouxe nos capítulos 23 e 24. Atenção! Não existem divisões escatológica bíblica, e muito menos no discurso de Jesus, como muitos afirmam, tá? O contexto de Jesus sempre foi claro para aquela geração. Por que eu estou falando isso? Porque vários teólogos, estudantes aí, eles dividiram as falas de Jesus, falando, determinando, isso aqui foi para aquele tempo, aquele ali foi para aquele tempo, agora isso aqui é para o futuro. Não, isso não existe. Porque tudo está no contexto da geração de Jesus.
Quando Jesus se referiu ao fim, aos últimos dias ou tempo, ele se referia ao fim da era mosaica, já profetizada por vários profetas todo o Antigo Testamento. E a lei sendo removida do mundo, atenção no que eu vou falar, e a lei sendo removida do mundo, possibilitou a entrada dos gentios nos planos de Deus. Agora vamos ler no capítulo 13, que traça um paralelo com Mateus capítulo 25, que nós estamos abordando aqui nesse tema, tá? Então vamos abordar Mateus capítulo 13, versículo 40. Lembrando que o contexto do que Jesus vai falar está dentro dos capítulos 23, 24 e 25. Não podemos sair desse contexto. Vamos então ler agora Mateus capítulo 13, versículo 40. Eu estou usando aqui a versão do Novo Testamento da Textus Receptus, tá bom? E diz: assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim é na consumação desta era. Olha aí. Abençoado, algumas versões trazem que é o fim do mundo, não é verdade? Algumas versões aí que eu sei que fala que essa palavra era, eles falam fim dos tempos ou fim do mundo, né? Então essa versão, a Textus Receptus, ela é muito interessante. Ela não diz ali fim do mundo. Ela não diz. Ela diz o fim de uma era. Então ela é bem mais fiel ao original, sim ou não? Porque a palavra grega usada ali é aion. Aquilo que vocês estão vendo lá, o grego, é aion. E sabe o que quer dizer aion? Quer dizer um espaço de tempo, uma era. É um mundo com um tempo limitado a uma porção e não no infinito, tá? E se Jesus aponta para o templo e diz que ele cairia, esse é o fim desse período. Estamos entendidos, abençoados? É por isso que nós, ao pensar na escatologia bíblica, quando Jesus vai vir, não podemos tirar ele desse contexto. Amados, eu sempre pergunto a vocês, nessas mensagens que eu faço, né, se eu quisesse te enganar, eu apresentaria contexto? Eu apresentaria para você o original grego? Claro que não. Então eu estou te mostrando o texto como é. Agora o que você vai fazer com essas informações é um problema seu, é um problema de cada um. Tá bom? Que fique bem claro, eu estou passando ensinamentos bíblicos, tá? Vamos agora a Mateus, aí continuando Mateus capítulo 13, tá? Vamos ler agora do versículo 41 ao 43. Notem que passagem interessante que Jesus fala aqui, tá ali. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e lançá-los na fornalha ardente, onde há choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Para ouvir, que tem ouvidos, para ouvir, né? No caso ali, ouça, né? Quem tem ouvidos, ouça. Para ali entrou de intrusão. Então veja que interessante essa passagem. Ela está toda dentro do contexto da vinda de Jesus e que seria retirada do mundo. A lei que dava força ao pecado foi retirada. E ali Deus estabeleceria a sua aliança eterna com seus filhos, com a sua igreja. E que fim é esse que Jesus está predizendo? O fim do mundo, como afirma o sistema religioso? Ou fim de uma era, o fim de um período? É claro que é um fim de um período, né? E que evento no mundo visível seria esse que Jesus vai informar lá no capítulo 24, no versículo 2, que seria o quê? A queda do templo. Então, amados, pega agora esse contexto bíblico que estamos aprendendo, tá? Tenta encaixar ele no futurismo, para os dias de hoje. Tenta encaixar tudo isso aí. A lei mosaica, o fim de um período, a entrada dos novos céus e nova terra. Tenta encaixar nos dias de hoje. Então não dá, não tem como. Porque a vinda de Jesus está intimamente ligada àquela época. Por causa do pacto da lei, queridos. É por causa disso. E se Jesus ainda vai vir, na realidade não estamos em graça. A lei ainda está de pé. E se a lei está de pé, nós, gentios, que não somos judeus, nem muito menos israelitas, estamos fora da aliança. Isso que eu estou trazendo para você é Bíblia, não é história da carochinha. Simplesmente isso. Se Jesus ainda vai vir, a graça não existe. E, amados, o que é incrível é esse paralelo dessas duas passagens. Aqui lemos agora em Mateus capítulo 13,
como aquela que estamos abordando, que é capítulo 25 de Mateus. Vamos ler o versículo 31 de Mateus 25? Veja como é que é a mesma coisa, abençoado. Isso é um paralelo bíblico, chamado paralelo bíblico. Está aqui, Mateus, capítulo 25, versículo 31, que diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono de sua glória. Veja como essa passagem ela faz paralelo com o verso 41 de Mateus 13. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino os escândalos e os que praticam a iniquidade. Agora veja aí mesmo o verso 32. Vamos avançando no verso 32. Mateus 25, versículo 32. Tá? Tá ali, tá falando de juízo, tá, abençoado? E todas as nações estão reunidas diante dele, e ele as separa uma das outras, como o pastor separa suas ovelhas dos cabritos. Vamos ver mais um paralelo entre Mateus capítulo 13 com Mateus capítulo 25. Agora vamos lá em Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42. Tá ali. E diz: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e lançá-los na fornalha ardente, onde há choro e ranger de dentes. Então, eu estou batendo nessa tecla, eu estou batendo muito nessa tecla, abençoado. É porque o sistema religioso, ele dividiu a escatologia em dois tempos. Um para aqueles dias e outro para o futuro. Mas eu estou usando a mesma coisa que Jesus falou no capítulo 13. E ele também falou no capítulo 25. Vamos ler. Vamos ver o que Jesus falou também no capítulo 25. Isso aqui cai por terra, sabe o quê? A divisão que eles fazem em relação à escatologia de Jesus. E diz ali, ó, o mesmo texto de Mateus capítulo 16. Olha, todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Amados, isso é ou não é, faz parte do juízo final? É o juízo final. E hoje não tem nem porquê achar que isso é para os dias atuais. Depois vocês leem todo o restante do capítulo 25 de Mateus, tá? Você vai ver como se daria o juízo, o julgamento final. Isso vamos fazer isso para a gente não ler tudo, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, a mensagem vai ficar longa. Isso não é o nosso objetivo, tá? O fato é que depois de escutar essas verdades inegáveis, você pode ainda continuar aí batendo o pé e achando que Jesus ainda vai vir, porque foram muitos anos de ensino errado, não é verdade? Às vezes eu entendo a dificuldade que os abençoados têm em entender isso, porque é muito tempo, né? Tá? Mas se você crer, ainda continuar crendo no ensino errado, você vai ter que atropelar isso que eu estou falando. Você vai ter que dizer que isso aí não é Bíblia, e eu estou mostrando a Bíblia. Eu estou mostrando a Bíblia pela Bíblia. Mas vamos prosseguindo, porque o assunto central da vinda de Jesus bate em dois aspectos, tá? Que seria para aquela geração, para aquela era, e o fato marcante foi a queda do templo. Abençoados, vocês têm que gravar isso, tá? Então ela tem dois aspectos, que seria para aquela geração, para aquela era, e o fato marcante foi a queda do templo. E isso está narrado em todo o Novo Testamento e principalmente em Apocalipse. E lembrando mais uma vez que esse livro de Apocalipse foi escrito entre os anos 64 e 68 depois de Cristo. Não deixem o sistema enganar vocês, tá bom? Inclusive eu tenho uma mensagem aqui nesse canal onde eu só tratei da datação de Apocalipse. Vai lá e veja que você não vai ter mais dúvida sobre o ano que foi escrito esse livro. Se te ensinar errado, você vai reaprender. Eu vou deixar aqui nas descrições deste vídeo, tá bom? Também vou deixar fixado no primeiro comentário aqui, tá? Se você tá vendo aí depois, você vai ver que vai estar fixado lá, né? O sistema bate o pé dizendo que foi escrito entre o ano 90 e 95. Isso não é verdade. Vai lá e veja o vídeo, porque eu trouxe a cronologia dos imperadores. Dá uma quebrada neles. Vai dar certinho, vai bater certinho com essa data aqui que eu falei, entre 64 e 68 depois de Cristo. Depois vocês leiam também Apocalipse capítulo 11, é importante falar isso, que João recebeu ordens para medir o templo, está lá escrito. Apocalipse capítulo 11.
João recebeu ordens para medir o templo. E se fosse no ano 70 ou depois do ano 70, né, como eles afirmam que foi escrito, João não receberia essa ordem, né? Se ele recebeu essa ordem para medir o templo, é porque o templo estava de pé. Inclusive, João até relata que viu pessoas dentro do templo. Então, tudo que Jesus predisse sobre a sua vinda, o juízo final, a ressurreição dos mortos, né, se deu na queda do templo, inaugurando assim novos céus e nova terra, o novo e vivo caminho, o nascimento do homem espiritual, como Paulo fala, né, o homem interior. Agora vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. Vamos dar uma palhinha aqui sobre a ressurreição dos mortos, que é um outro evento muito explorado pelos futuristas. Eles dizem que ainda há necessidade da ressurreição e eles imaginam corpos saindo, né, de vários locais, aí, não só de tumbas, né, de vários locais onde tem um morto. Eles acham que aquele morto vai aparecer, vai subir e tal, né? Eles imaginam tudo isso em modo físico, ou seja, eles creem, aquela passagem que diz que todo olho verá, então eles tomam posse disso e eles querem ver tudo e levam tudo ao pé da letra. Por isso não aceitam os nossos argumentos, tá, sobre o evento da queda do templo como a vinda de Jesus. Eles não aceitam. Agora vamos a uma passagem no Antigo Testamento que é fatal, em Daniel capítulo 12, tá, que é um contexto da parousia de Jesus. E não adianta aí os abençoados do sistema fazer beicinho, porque eu estou mostrando Bíblia. Não estou falando sem argumentação, eu não estou falando sem contextualização. Vamos ler Daniel capítulo 12, versículo 1? Vamos lá, vamos começar lendo. Diz lá o texto: nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. De que Daniel está falando? Do juízo final, não é verdade? Predito por quem? Quem que nós vimos prever isto? Jesus. Então ele fala de um tempo de angústia. Isso aqui Jesus falou que seria a grande tribulação. E quando ele diz que o povo será salvo, que tem o nome escrito no livro, Jesus também disse a mesma coisa. E no verso 2, Daniel profetiza sobre a ressurreição dos mortos. Vamos ler? Daniel agora capítulo 2, 12, 2, que diz: muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. E isso aconteceria quando? Na geração de Jesus. O texto é claro, querido. Daniel recebe as orientações de Deus e diz que jamais haveria dias iguais a estes. Dias de dores, de lamentações, perseguições. E isso ele estava falando acerca do que previnha no futuro, o juízo final, que vimos nos capítulos 23, 24 e 25 de Mateus, Jesus falando sobre isso. Então aconteceu a grande tribulação, depois da ressurreição. O juízo final, os justos herdando o reino de Deus, ou o reino no ano 70 depois de Cristo. E se você não aceitar esse argumento bíblico, vai ter que rasgar Daniel capítulo 12, né? Se você não aceita esse argumento, tudo o que estamos falando até agora, amados, está numa sincronia perfeita e sincera entre o tempo daqueles dias. Eu não estou aqui trazendo conceitos novos, porque o futurismo, sempre que ocorre algo, eles vêm trazendo conceitos novos, não é verdade? E assim ficam eles aí nesse malabarismo temporal. São igual aqueles equilibristas fazendo malabarismo com a faca, já viu? Então, para não pegar neles, eles se desviam. Aí eles vêm a público, não, mas não era assim, porque eu pensei que era assado. Enfim, eles inventam mil coisas. Assim está o sistema. E qual é o resultado disso aí que a gente está vendo no sistema religioso? Qual é a vida desses homens como estão? Principalmente aqueles que vêm a público aí? Já viu como é que está? Estão de mal a pior. Agora eles não são mais ministros de Deus. Quer dizer, nunca foram, né? Mas eles se achavam ministros de Deus. Agora eles apoiam outras causas, menos a bíblica. E hoje eles estão aí, só brigando por causas políticas. Se travestiram mesmo de cabos eleitorais na cara dura. E claro, cada um ali está defendendo o seu quinhão. Vocês acham que eles estão ligando para a escatologia bíblica? Igual eu estou passando aqui para vocês? Hoje não se fala nem mais nisso dentro das igrejas. Se falar isso aí, as pessoas saem fora. Eles mesmos se cansaram de esperar.
E a bem da verdade, eles nem querem mesmo que Jesus venha, porque vai estragar o prazer dos mundanos. Eles estão desfrutando do melhor dessa terra, vocês acham que eles querem que Jesus venha? Veja aí, muitos têm jatinhos, têm iates, jet ski, estão aí, abençoado. E você aí sendo enganado por eles. A verdade é que Jesus já veio no ano 70 depois de Cristo, e isso que pregamos é uma chave para a sua vida. Essa notícia vai mudar a sua vida, a sua perspectiva de vida. Mas vamos voltar agora ao texto de Daniel capítulo 12. Vamos ler do 4 ao 7. Vamos lá. Daniel capítulo 12, versículo 4 ao 7, que diz: Mas você, Daniel, mantenha esta profecia em segredo. Cele o livro, e atenção nessa palavra, cele o livro, tá? Até o tempo do fim. Quando muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento aumentará. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 outros em pé, em margens opostas do rio. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que agora estava sobre o rio: Quanto tempo passará até que terminem esses acontecimentos espantosos? O homem vestido de linho, que estava sobre o rio, levantou as 2 mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene àquele que vive para sempre e disse: Passará um tempo, tempos e meio tempo. Quando o povo santo finalmente for quebrada, todas estas coisas se cumprirão. Meus queridos, o que mais me chama a atenção nesses versos que eu li é que ele é todo contextualizado com a vinda do Senhor. Predita lá por Jesus, né? Que seria quando o templo viesse abaixo, e ocorreu no ano 70. Deus diz a Daniel: olha, cele esse livro até o tempo do fim. Porque quando Daniel recebeu essa profecia, ainda faltavam muitos anos para se cumprir. Por isso que ele disse cele. E o tempo do fim seria quando passasse um tempo, depois tempos, depois meio tempo. Sabe o que significa isso? As 70 semanas de Daniel. E que o seu final se deu na queda do templo. Olha só a cronologia. Ali em Jerusalém, no ano 70. Depois eu vou trazer essa mensagem, tá, das 70 semanas para vocês. É muito interessante, tá? Nós vamos falar das 70 semanas de Daniel. Essa semana agora devo estar trazendo para vocês aí. E depois ele disse que seria quando o povo santo finalmente fosse quebrado. E aqui entendemos mais uma vez que ocorreu na destruição da cidade de Jerusalém. Vamos prosseguindo. Daniel agora capítulo 12, versículo 8, que diz: Ouvi o que ele disse, mas não entendi o significado. Por isso perguntei: Meu senhor, como estas coisas terminarão? Então quando se dará o fim de todas essas coisas? Pergunta Daniel, né? E Deus disse o quê? Espera, que ele teria que esperar. Versículo 9, tá a resposta aí de Deus para Daniel. 12, versículo 9. E diz: Ele respondeu: Agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Então, aqui é o contexto do que Jesus estava falando, tá? E agora vamos a Apocalipse capítulo 22. O contexto é o cumprimento de todas as profecias relacionadas à queda de Jerusalém e ao templo totalmente destruído. Vamos agora a Apocalipse 22, que quer dizer, o contexto é esse. Então, aquela pergunta que Daniel fez, né, sobre selar o livro, aqui o Senhor já age diferente, preste atenção. Lá em Daniel ele mandou selar. Aqui ele diz para não selar, porque estava próximo ao acontecimento. Vamos ler. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Apocalipse 22, versículo 10 ou 2. Versículo 10. Que diz: Em seguida disse: Não lacre com o selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. Meus queridos, aqui está claro essa questão de tempo para vocês, não está? E a palavra tempo no grego aí, que eu até botei essa palavra em grego, é kairos, que quer dizer um pequeno tempo, uma estação, uma oportunidade, uma ocasião. Agora, amigos, pense comigo aqui. Se o autor quisesse dar uma outra conotação de tempo, deixa eu voltar aqui com a minha imagem, que é importante isso que eu vou falar com vocês. Se o autor quisesse dar outra conotação a um tempo mais distante, né, se ele quisesse fazer isso, por exemplo, como se ele estivesse falando, se referindo a 2000 anos depois de ser escrito isso aí, ele falaria o quê? Em tempos distantes.
E também não mandaria João deixar o selo aberto. Ele iria mandar lacrar, ele iria mandar selar, igual fez com Daniel. Ele disse para Daniel: sele, porque o tempo está longe. E aqui ele não manda selar. Vamos ver uma outra coisa interessante lá no primeiro capítulo de Apocalipse, só para nos dar uma ideia maior sobre isso que eu estou falando. Apocalipse 1:1, e está aí para vocês. Vamos ler. E diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, Deus mostrou a seus servos. Deixe-o ver o que ocorrerão em breve. E ele enviou foi pelo seu anjo ao seu servo João. Amados, e essa palavra aí em grego, que eu deixei ela aí para vocês, se lê tachos, tá? E ela é usada quando quer dizer rapidez, velocidade, apressadamente, imediatamente. E mais uma vez eu quero que vocês raciocinem comigo aqui. Se o autor quisesse dar uma outra conotação de tempo, ou seja, um tempo mais longo, ele daria, não é verdade? Por quê? Porque existem outras palavras em grego que definem essa palavra, uma palavra mais longe. E isso ajudaria muito, até mesmo a nós aqui hoje, entender isso. Se você, para os dias de hoje, né, a própria linguagem utilizada não seria de simbolismo judaico, ou seja, se Apocalipse fosse escrito para os dias de hoje, ele não usaria tantas figuras de linguagem, simbolismo, que era do tempo judaico daquela época. Ele usaria outras figuras de linguagem para que nós pudéssemos entender hoje. Se o Apocalipse é um alerta para a salvação, como os futuristas pregam, que é para a igreja de hoje vigiar, como entender então o livro de Apocalipse nos dias de hoje? Se cada denominação tem a sua própria interpretação. Então fica difícil até mesmo contextualizar Apocalipse com os dias atuais, por causa das inúmeras interpretações que eles dão a um livro que deveria estar claro como um dia. Porque se trata de um alerta. Concorda comigo? Como é que você vai esconder um alerta? Então você não quer ser alertado? É por isso que o contexto das figuras simbólicas que está descrita no livro de Apocalipse, ela foi dada para aquele povo, não para os dias de hoje. Estão entendendo, abençoado? Porque o Apocalipse se trata de estar atentos para serem salvos do grande juízo, das coisas que iriam acontecer. E a gente encontra o quê? Um Apocalipse totalmente misterioso, porque eles tentam entender Apocalipse para os dias de hoje. Então essa tese futurista ela cai por terra. E o que lemos lá em Daniel, quando ele aborda o tempo, né, dos tempos e da metade de um tempo, se deu aqui, quando a cidade de Jerusalém foi destruída e o templo veio abaixo. E o juízo foi para Israel. E a igreja de Cristo, depois desses acontecimentos, seriam beneficiada. Porque no mundo nós fomos beneficiados no mundo espiritual. Foi o que houve. Foi a grande mudança que houve naqueles dias. E hoje nós usufruímos disto. E no juízo, a igreja herdou para todo sempre as benesses desse tempo. E glória a Deus por isso, né? Então, abençoados, vocês vejam que o que nós estamos argumentando está dentro da palavra. O contexto é esse. A vinda do Senhor foi para terminar um pacto e inaugurar um novo pacto. Essa é a única explicação bíblica que nós temos. Nós não podemos fugir daqui. Se nós fizermos isto, vamos cair no erro do sistema religioso e ficar procurando acontecimentos totalmente fora do contexto. Estamos entendidos? Estamos então chegando ao fim de mais uma gloriosa mensagem em que o intuito aqui foi trazer o contexto bíblico pelo contexto bíblico. E eu aqui não me debrucei em fatos fora da Bíblia. Eu só usei ela. Fui franco e claro com vocês. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, queridos. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.
Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.